gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Anderson. Professor Anderson não. Sou o Anderson Crivellaro. Já fiz minha apresentação na minha primeira aula, no outro vídeo. Né? Tenho as minhas pós-graduações, tenho as minhas graduações, tenho os meus cursos voltados na área. Depois, só um adendo eu vou fazer para vocês, antes de começar esse vídeo. Um rapaz me procurou e falou assim: escuta, eu vi na tua apresentação que você tem curso de pós-graduação no Mackenzie, mas você tem curso de gestão de pessoas. Agora, por que você não fez uma pós-graduação em engenharia, alguma coisa assim voltada nessa área? Porque assim, nesses meus últimos 20 anos, eu trabalhei sempre na parte de gestão de pessoas. Então, você trabalhar com máquinas, você aperta o botão, ela vai lá, faz a peça, você confere e tá bom. O funcionário, o colaborador, não. Você aperta ele num lugar, ele responde de uma forma, você aperta ele de um jeito, num outro lugar, ele responde de um outro jeito, você aperta ele de outro jeito. Então, quando eu fui para o Mackenzie estudar gestão de pessoas, eu fui buscar a melhor performance de você trabalhar com o colaborador. Por quê? O colaborador trabalhando motivado, ele com certeza ele vai produzir mais. Então, na minha primeira aula, eu falei sobre a minha vasta experiência com máquinas CNC, são 20 anos de máquinas CNC, e falei a respeito de preparação de máquina, que a pessoa vai lá fora, faz um curso de operador de máquinas CNC, e já se acha o preparador de máquinas CNC, que não era bem assim. Então hoje a segunda aula, vou falar para vocês como que se procede, qual é o processo normal de uma programação de uma máquina CNC. Então, a preparação de uma máquina CNC dentro de uma empresa é chamada de setup. É uma palavrinha em inglês que significa preparação. Então, para que haja um setup aí preparado em um menor tempo possível, por que eu digo o menor tempo possível? Porque as empresas contam o tempo de setup como um tempo morto. Por que é um tempo morto? Porque aquele tempo de preparação não está fabricando peça, está preparando a máquina. Então é um tempo morto, um tempo ocioso. Então quanto menos tempo perder na preparação, melhor. Então o ideal seria para a empresa que tudo já estivesse pronto, o setup, você apertasse o botão, já mudasse a ferramenta e já seria rápido a troca. Em 5 minutos você já trocava, e tem hora que não é bem assim, você tem que trocar castanha, trocar ferramentas, trocar insertos, suportes. Então às vezes a preparação, você tem que usinar a castanha, então a preparação não é tão fácil assim, mas dá para você facilitar a preparação de uma máquina. Então, para você facilitar a preparação de uma máquina, você tem que deixar tudo que você vai usar na preparação da máquina, tudo ali do lado da máquina. Isso daí seria o ideal. Então, tudo que você for fazer na preparação da máquina, já esteja ali do lado preparado. Então, normalmente o preparador, ele tem um carrinho de ferramentas, ele vai pegar o plano de ferramentas, vai pegar o plano de fabricação, plano de ferramentas para saber quais são as ferramentas que ele vai utilizar, vai pegar o plano de fabricação. Gente, só um adendo aqui, eu vou falar para vocês. No meu primeiro vídeo, eu tive 2 comentários de 2 fornecedores
meu de ferramentas e realmente para eu ter uma boa usinagem, eu só trabalho com ferramentas de primeira qualidade. Então, ferramenta Zé da Esquina, ferramenta será que existe, ferramenta sei lá o que, né? Então eu não trabalho. Então eu só trabalho com ferramenta de primeira qualidade. E o ideal seria também que eu tivesse já a programação na máquina. Então a empresa ela tem lá na máquina o recurso de ter esses programas lá na máquina, ou ela pode mandar através de um software. Então, através de um software ela pode mandar esse programa lá para a máquina. Se a empresa não tiver um software, você como um programador fez o curso numa entidade lá fora, você consegue fazer a programação. Então, para você começar a fazer a programação, você vai saber quais são as ferramentas que você vai usar, as ferramentas de esbaço, ferramenta de acabamento, ferramenta de canal, ferramenta de corte. O ideal, isso não, você não pode usar como regra, mas o ideal seria você usar uma ferramenta para canal e uma outra ferramenta para corte. Tá? Em alguns casos, eu uso, porque eu otimizo o processo, eu faço o melhor processo possível, em tempo menor, para poder produzir mais, em maior quantidade. Então, eu uso bedame, um bedame para canal, o outro para corte. Então, o ideal seria que vocês tivessem todas as ferramentas separadas e a programação. Se a programação não vier através de um software, ela vai ser programada na mão. E aí você vai contar com a sua habilidade, o que você aprendeu lá fora, com as funções funções programáveis, que são as funções G, as funções miscelânicas, que são as funções M. Isso aí você aprende quando você está fazendo o curso. Porém, isso varia de máquina para máquina. As funções preparatórias, funções G e as funções M, variam de um comando Siemens, um comando Fanuc, elas dão uma variada. Mas você, com a sua habilidade, com a sua experiência, com o tempo, isso aí você vai já sabendo quais são as funções que cada máquina, aliás, cada comando vai aceitar. Eu, na minha preparação de máquina, para eu otimizar, fazer a peça no menor tempo possível, eu costumo colocar as ferramentas em ordem. Então, primeiro eu vou desbastar, ferramenta 1. Segundo, eu vou furar, ferramenta 2. Terceiro, eu vou fazer um acabamento interno, ferramenta 3. Eu vou dar um acabamento externo, ferramenta 4. E o bedame, que seria a ferramenta de corte, ferramenta 5. Então eu coloquei as 5 ferramentas na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, porque até a torre da máquina, a gangue lá, onde vai a ferramenta das máquinas, onde vai as ferramentas que vai usinar a peça, ela estando na sequência, aqui a ferramenta 1, 2, ferramenta 3, 4 e ferramenta 5, isso é o ideal. Isso aí você perde tempo de ali buscar a ferramenta lá atrás, buscar aqui. Ah, mas ela já está colocada na máquina. É mais interessante você perder tempo no preset da ferramenta do que ela ficar usinando a peça 1, 2, 3, 4, 5 dias direto. Então, na otimização, lá na frente, nós vamos falar sobre otimização de processo. O ideal, você já está otimizando, começando a trabalhar direito. Eu vou ensinar vocês a trabalhar direito, porque a programação da máquina, o ideal seria mesmo trabalhar na sequência. Então você vai usar as 5 ferramentas, a ferramenta 1, 2, 3, 4, 5, ela vai estar em ordem, ela vai estar sequencial. Então é assim, fez a programação, colocou as ferramentas, fez os presets, põe a máquina para fazer uma peça em vazio, segurando no potenciômetro. O ideal seria o potenciômetro abaixo de 50%. Por quê? Porque às vezes você pode esquecer algum ponto, você pode esquecer algum afastamento.
E se você esquecer algum ponto, algum afastamento, essa máquina, essa torre, ela vai trombar a máquina, vai trombar na placa da máquina. Uma máquina trombada na placa da máquina, é necessário que você comunique imediatamente o seu superior imediato para vocês verificar a centralização da máquina, se realmente a máquina está no centro. Por quê? Porque as pastilhas, que seriam os insertos intercambiáveis, eles têm que estar no centro da peça para poder dar uma boa usinabilidade, para dar uma boa rugosidade e ela ter um bom rendimento. Então, tudo isso faz parte do conceito da usinagem perfeita, de você usinar uma peça perfeita, uma peça que vai ter bons rendimentos nos insertos, seriam as pastilhas, né? Os insertos intercambiáveis. Então, se ela estiver fora de altura, vai prejudicar no rendimento da pastilha, no rendimento do inserto. Fez lá, soltou a máquina lá, e ela foi para o afastamento, trocou de ferramenta no afastamento lá distante, que dá para fazer o afastamento, ela vir para cá na máquina, conseguiu usinar as 5 ferramentas, aí você pode soltar uma peça, ou seja em barra, ou seja em blank, você pode soltar para dar uma torneada. Uma outra ideia, uma outra dica que eu dou para vocês, o interessante seria que vocês dessem corretor para mais em X. Por quê? Isso faz me lembrar, uma vez eu trabalhei numa empresa que fabricava peças para trator. Então lá nós trabalhávamos com peças grandes. Então, se eu fosse no preset da ferramenta lá e não colocasse 1/10, 2/10, às vezes eu chegava a colocar até como segurança até 5/10 de tolerância no eixo X. Por quê? Para evitar que a ferramenta, quando ela entra na peça para dar a torneada, às vezes o cara trocou a ferramenta na hora de preparar a máquina, tirou uma ferramenta usada e colocou uma ferramenta nova, às vezes pode dar diferença, 1/10, 1/10,5. Mas eu, por segurança, eu coloco 5/10. Para quê? Para evitar de matar, quando fala matar a peça na metalúrgica, a peça sair errada, a peça sair não conforme. Se a peça não conforme, você tem que fazer um formulário descrevendo o porquê da peça sair não conforme. Tirou lá a primeira peça, deu uma olhada na peça, fez as medições, ainda falta chegar no diâmetro, vai lá, põe de novo a peça, faz as correções, as ferramentas que precisa ser feito, 1, 2, 3 ou a 4, ou só 1 ou 2 ferramentas que precisa ser feita a correção, faz a correção, tira a peça ficou boa, tira mais uma peça, finalizou o processo, marca o tempo de setup, a empresa não gosta disso, porque é um tempo morto, mas você precisa, num apontamento, marcar o tempo de setup que você gastou, e aí você já dá para fazer a liberação da peça, você tem que fazer a liberação da máquina para você poder trabalhar, então tem todo um procedimento, empresas certificadas ISO 9000, IATF 16949, elas precisam de uma liberação por escrito, porque o auditor quer, no dia da auditoria, que seja evidenciado o que você fez na liberação de máquina, para saber se realmente a peça está dentro do plano de fabricação. Então é isso aí, pessoal. Preparou a máquina, foi fácil. Tirou a primeira peça, foi fácil também. Fez um torneamento em vazio. Quando eu falo torneamento em vazio, é tornear, fazer o movimento da ferramenta como se ela estivesse percorrendo o caminho da peça, sem a peça estar na máquina. Tudo bem, pessoal? Então é isso daí. Preparar a máquina. Agora ficou bem mais fácil com essa aula. E peço para vocês, gostei da primeira aula, gostei de vocês, dos comentários,
mas não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, dar um joinha para fortalecer o meu canal, tá? Então, segunda aula, vai ter primeira, segunda aula. Eu acho que eu vou passar da milésima aula, mas eu vou querer deixar vocês bom, hein? Vou querer deixar vocês bom e entra lá, cadastra lá no, no link lá do mestre da usinagem. Valeu, gente. Obrigado, viu?